os mercados acionários nos Estados Unidos acabaram injetando uma cautela nos investidores, não só no Brasil, mas em todo o globo, por conta de um movimento de realização das empresas de tecnologia na semana passada. O Ibovespa acabou sendo um pouco mais penalizado, já um movimento que a gente vem acompanhando nas últimas semanas, mesmo quando os mercados lá fora tiveram um rally por conta de uma sinalização do Federal Reserve de que vai manter a taxa de juros no patamar entre 0 e 0,25, mesmo que tenha que abrir mão aí da meta de inflação, porque nesse momento eles estão priorizando a criação de postos de trabalho. E o Ibovespa acabou não conseguindo se injetar, né, desse ânimo por conta do cenário interno que sempre coloca aí esse peso no mercado brasileiro. Então a gente acaba não tirando proveito desses movimentos, né, Rodrigo Moliterno? Exatamente. Vamos só voltar um pouquinho e lembrar os acontecimentos, né? A gente viu das últimas semanas de agosto, início agora de setembro, enquanto os mercados lá fora, por até notícias positivas da evolução das economias na questão pós-Covid, de dados econômicos na Ásia positiva, Europa, novos estímulos na Europa, Estados Unidos e tudo mais, a gente percebeu que as bolsas lá fora tiveram um certo rally, até a gente viu a Nasdaq e o S&P principalmente rompendo máximas históricas, enquanto aqui a gente não se aproveitou desse momento, né? Por quê? Porque a gente teve aquele componente nosso, risco político, que afloresceu e nos travou nesse momento de euforia, a gente ficou estagnado. A gente ficou limitado. E quando lá, agora, a gente passa a ver um certo movimento de realização, a gente acompanha um pouco. Mas a gente está vendo o nosso mercado num patamar aí que eu diria que é um patamar de distribuição ainda sem muito saber para onde ir. A gente trabalha num range de 100 mil a 105 mil pontos. E ficamos nessa daí, né, cara? Exato, e isso acaba trazendo uma dúvida por parte dos investidores se nós estamos num momento de inflexão, né? Então, a gente viu que o mês de agosto a gente ficou próximo ali aos 100 mil pontos, fechamos um pouquinho abaixo, isso já deixou o investidor com a pulga atrás da orelha. E agora, com esse movimento de realização lá fora e o mercado acionário no Brasil patinando também por conta do cenário político, tudo por conta dessas preocupações com as contas públicas que a gente acompanhou nas últimas semanas, como que vai ser essa alocação do Renda Brasil no orçamento do governo. O teto dos gastos, a gente já comentou também nas últimas semanas aqui a importância dessa âncora fiscal em passar credibilidade, principalmente para o investidor estrangeiro. Então, enfim, a gente tem aí uma série de questões que estão em aberto e que faz o investidor se questionar se estamos num momento de inflexão. E a questão é que a gente não tem necessariamente essa resposta. A gente não tem a resposta, mas né? o que a gente pode comentar aqui é que talvez o mercado fique patinando, as indicações que a gente tem é que o mercado vai ficar patinando um pouco, porque infelizmente quando a gente olha para a cena doméstica tem setores que poderiam estar se beneficiando, setores da economia real, mas a gente tem esse entrave na esfera macroeconômica que é por conta do cenário político, e isso acaba que o mercado acionário não tem como deixar de refletir essas questões. Exatamente, né? Acho que a gente não foge aos casos lá do exterior, onde o estímulo promovido pelos governos é muito importante na recuperação, e de certa forma a gente tem visto que esses estímulos fizeram com que alguns setores já começassem a mostrar resultados positivos, né? A gente viu do lado automotivo a produção aumentar bastante, dados da Anfávia, dados da parte siderúrgica, as questões de aço também melhoraram. Então tudo isso colabora aí para a gente ter uma visão de que, de certa forma, esse estímulo tem surtido efeito e há necessidade de que ele continue. Aí a gente entra naquele paradigma de falar, ele continua até quando, mas qual é a estratégia de saída disso daí, porque a gente sabe que não pode perdurar para sempre. Mas eu diria assim, olhando assim para a bolsa,
Eu diria que ela está mais realmente num momento de distribuição, tá? Obviamente a gente teve setores que performaram super bem no passado, agora eles estão um pouco mais estagnados, talvez estão sendo moeda de troca para outros setores, e esses setores, como talvez a parte da automotivo, toda a cadeia que compete a eles, a parte siderúrgica, as commodities, construção civil, talvez passem a ser beneficiado agora no segundo semestre. A parte também comércio, né? Vamos lembrar, não estamos falando agora do comércio digital, que foi o grande impulsionador no meio do Covid, mas o outro tipo de comércio, né? O comércio de loja, que voltando a reabrir, de rua. Então, esses ainda estão vivendo realmente desse estímulo que o governo tem provido. E né? esse é um outro fator que a gente tem que acompanhar com bastante atenção, porque não é um fator de longo prazo, é um fator aí de curto, médio prazo. Os governos vão ter que definir uma estratégia de saída dessa política. No caso do Brasil, a gente já está acompanhando esse desdobramento de como que vai ser a alocação desse programa assistencialista que o presidente pretende fazer no próximo ano. Até agora, a gente não tem uma solução para alocação do Renda Brasil. E lá fora também, a gente tem que lembrar que nos Estados Unidos, a gente estava há um mês atrás nessa expectativa pela aprovação de um pacote de $1 trilhão, na sequência, né, dos estímulos fiscais que eles estão promovendo. E até agora esse embate entre democratas e republicanos não teve um progresso. Essa negociação ela ficou paralisada aí por semanas e a gente ainda não está acompanhando uma retomada dessas negociações. Então, o mercado, por isso que quando a gente comenta, né, estamos num ponto de inflexão, a gente ainda tem muitas perguntas em aberto, por isso que o mercado fica dando essas patinadas. Exatamente. Então, a gente tem liquidez por parte dos bancos centrais. Na quinta-feira a gente tem a decisão de política monetária do Banco Central Europeu. Não, a expectativa não é por conta de alteração em juros ou ferramentas monetárias, é mais por conta da indicação. Assim como o Federal Reserve indicou que vai abrir mão e vai aceitar uma inflação um pouco maior para estimular a economia, manter a taxa de juros baixa, porque ele está olhando para o mercado de trabalho nesse momento, se preocupando com esse processo de retomada, ele quer garantir que a economia norte-americana vai ganhar atração. O Banco Central Europeu pode também promover alguma alteração de sinalização nesse sentido. Então, os bancos centrais, eles estão irrigando a economia, eles estão injetando, né, confiança nos investidores de que eles vão manter, né, esse ambiente econômico amparado. E num mundo onde não tem taxa de juros, a renda variável né? A fuga para o ativo real, né? Onde a gente vê, empresa, ações. Por isso que é muito difícil a gente pensar que o mercado acionário agora vai ladeira abaixo. Exatamente, assim, salvo a gente não tenha um outro grande evento, um cisne negro, que foi a questão do Covid, eu acredito que a gente vai continuar vendo toda essa enxurrada de liquidez que está sendo colocada no mercado, isso de certa forma chegando nas empresas, nas economias. Exato. Obviamente, acho que nos Estados Unidos a gente está vendo isso claramente, essa troca de setores, principalmente o setor de tecnologia, que foi o que impulsionou toda a alta, sendo agora a moeda de troca por outros setores. Mas isso, né? que você comentou é bom a gente colocar aqui, porque não é uma questão que está tendo uma fuga do mercado acionário. Não, tem uma reponderação. Rebalanceamento das carteiras. Né? Exatamente, dos setores que estão olhando. Então, o investidor começa a tirar um pouco do setor de tecnologia e escolher alguns outros setores. Exato. Então, é um movimento natural e não é um movimento que se diz assim de fuga por conta de algum... Não, longe de ser movimento de fuga, acho que realmente é troca dos setores. E obviamente isso daí, essa troca de setores acaba trazendo volatilidade para o mercado, né? Exato. Como um todo. Então... Tem mais um outro evento que é bom comentar, que também, enfim, está ganhando repercussão, que é a eleição presidencial nos Estados Unidos. Então, estamos em setembro, dia 3 de novembro, tem aí essa data que é chave, Trump e Biden, aí tem aquela análise, né, de boteco, que se o Trump
for eleito, o mercado vai porrar, e que se o Biden for eleito, o mercado vai derreter. E aí a gente tem que, né, derreter, porrar, mas são movimentos marginais, não necessariamente uma mudança de patamar do mercado acionário. Então pode ser que o mercado sim devolva com uma eventual vitória do Biden, mas a tendência é que depois tenha aí algum ajuste, porque a gente tem que lembrar também que para a política do Biden entrar em vigor, todo esse planejamento que ele tem, que não é o favorito do mercado, depende do Congresso. E aí a gente tem que ver também como que vai ficar a configuração do Congresso entre republicanos e vamos lembrar também que, independente de quem for vitorioso, tem que continuar com o estímulo na economia. A economia, ela, assim, tem que se recuperar. Exato. Não é questão, a recuperação não vai se dar em 6 meses. Exatamente. 1 ano, pode levar 1, 2 anos a recuperar. Então, por mais que o Trump seja uma pessoa muito mais pró-mercado, né, pró-as empresas, muito mais aberto nesse sentido, enquanto o Biden é mais pró-país mesmo, mais questão relacionamento e tudo mais, mas nenhum dos dois vai poder deixar de lado a questão da recuperação econômica, propriamente dita. A gente tem que tomar... Isso daí passa pelas empresas. E a gente tem que tomar cuidado com essa informação, porque quando a pessoa, o cliente, o investidor, ele tá olhando para essa questão da eleição presidencial, ele tá olhando para o preço que ele comprou, vendo uma questão assim de oportunidade, para o preço que ele entrou, talvez valha a pena ele realizar, porque, enfim, ele pode depois comprar mais barato. Então, assim, é tudo uma questão da perspectiva do que você também ingressou no mercado, né? Exato. Então, não é que o mercado vai afundar, é uma questão do preço que você entrou e do seu custo de oportunidade de se antecipar a esse evento. Então, a colocação aqui é mais no sentido de que sim, pode haver esse movimento, mas esse movimento ele não tende a ser o fim do mundo. É um movimento de mercado e os investidores o que fazem? Tentam antecipar para tentar surfar a oportunidade. O mercado, ele vive de expectativa, né? Então, sempre que houver essas questões, principalmente agora no segundo semestre, por conta das eleições americanas, a gente vai ter bastante altos e baixos do mercado por conta de quem está na frente, quem melhorou aqui, qual foi o pronunciamento de um, de outro. Então, isso daí vai trazer volatilidade para o mercado, mas assim, vamos lembrar, como a Camila falou, essa é a parte macro, é o que vai ostentar o mercado naquele momento. A gente tem também começar a olhar um pouco no micro, exatamente como que estão as empresas, como que está a recuperação dela, que é isso o que vai perdurar para o longo prazo. Então, enquanto investidor de longo prazo, a gente olha o macro, mas tem que se atentar no micro e ver se essa empresa ela se perpetua e vai te dar resultado no longo prazo, né? Exato. No curto prazo a gente vai ter volatilidade, isso é fato, né? Exatamente. Então, assim, a conclusão é que existem sim oportunidades dentro da bolsa. É bom você conversar com o seu assessor. Tem empresas que o preço da ação tem uma oportunidade de dar uma estirada, mas tem esses eventos macroeconômicos que acabam, enfim, como se diz, retardando esse influenciando movimento. no curto período aí no mercado. É isso, tenha uma boa semana e bons negócios. Bons negócios.